Então, eu comecei, a minha história começa já novo, eu sempre fui muito independente. Então eu saí de casa muito cedo, saí da casa dos meus pais com 17 anos de idade para ir morar junto sozinho. Não que eu tivesse brigado com eles, mas já a independência que eu tinha para conhecer o mundo. Eu tinha essa vontade de conhecer o mundo. Desde novo eu já saía, eu tinha carro desde os 16. Então eu sempre fui muito independente. Eu sempre tive facilidade de ganhar muito dinheiro, só que eu não estabelecia nada que eu ganhava. Tudo que eu ganhava eu perdia. Então hoje eu tinha 3 carros importados, amanhã eu tinha uma moto toda quebrada e pouco faltava para voltar a andar de ônibus. Até que na verdade na época a gente se juntou, eu e minha esposa, e nós morávamos numa casa na subida de uma comunidade e a nossa vida era uma vida de miséria realmente, uma vida sem perspectiva de melhor. Eu trabalhava, mas não conquistava. A verdade era dessa maneira, eu estabelecia. Eu fui morar com meu esposo há 15 anos atrás. Eu fui morar com ele achando que eu ia ter paz, né? Que eu ia poder viver um pouco, ter paz, porque assim, eu não tive pai, não tive mãe, sempre fui órfã, então sempre vivi muito ralando, batalhando para ter tranquilidade, ter paz, mas era sempre muita luta. Então eu falei, não, agora eu vou ter paz, porque eu vou, né? Vou morar com ele, vou ficar feliz, vou ser feliz, vou ter minha família. E aí minhas filhas nasceram. E a gente morava numa vila, na entrada do Urubu, do Morro do Urubu. E ali era muita dificuldade, só ele trabalhava e eu cuidando delas. Então ele falou o seguinte, vamos morar no interior, né, na casa do meu pai no interior, e lá a gente junta uma grana, esse dinheiro que a gente paga aqui de aluguel, a gente junta e daqui a um tempo a gente vem para o Rio e compra uma casa por causa das meninas, a gente tem que construir. Eu falei, tudo bem, vamos para lá. E quando nós fomos morar lá, eu lembro como se fosse hoje, o pedágio custava R$ 13,90. E eu saía do trabalho com R$10, eu botava o gás no cartão de crédito, no carro, eu não tinha dinheiro para botar gás, e eu pagava o pedágio de ida, que era R$ 13,90, guardava os R$ 13,90 da volta e comprava R$2 de pão para ficar em casa. Nosso problema financeiro aqui era aluguel. Quando a gente chegou lá, eu tinha que todos os dias praticamente descer com ele para o Rio para ir a médicos aqui por causa das meninas. E aí já não tinha mais o dinheiro do pedágio, né? Ele já não era o aluguel, era o pedágio que não tinha condição. Então a gente mudava de lugar, mas os problemas não acabavam, continuavam. Aí a gente aí ele falou, bom, vamos construir, vamos subir uma casa em cima da casa da minha mãe. E a gente foi adaptando aos poucos esse terraço. Só que entrava muita friagem, quando era frio era muito frio, e quando era calor era muito calor. Aí começou, a gente vivia ali na comunidade, o terraço era alto, pegava bala perdidas, e a gente ali não tinha uma vida, a gente continuava tendo uma vida de miséria. Eu lembro que para dormir também, tinha muito tiroteio, né? Então eu arrumava a cama das crianças e a minha no chão, porque nessa época que eu fui morar, que a gente subiu para morar ali, aí a coisa desandou de uma forma absurda. Bom, era aqui que eu morava, né? Essa ladeira aqui. Muitas vezes eu vinha com as crianças no colo, uma no colo, outra no carrinho, e era sempre muito difícil subir com as duas aqui, né? E foi justamente o momento mais difícil que a gente viveu, quando a gente levantou essas paredes, que era ali em cima, levantamos as paredes em cima da casa da minha sogra. E ali a gente botou uma telha e fomos morar, né? Sem móvel, sem nada. A gente entrou simplesmente para ficar junto e achar que a vida ia ser uma maravilha, né? A gente tinha muita dificuldade na época de pagar um pedágio de R$5. Tínhamos dificuldade para comprar um leite, para comprar um pão, né? E foi assim que a gente chegou, porque foi uma época, acho que foi a época mais negra que a gente viveu. Eu tinha um envolvimento de mexer com carro, mexer com roupa, com tênis, eu vivia de rolo. Então se alguém tinha alguma coisa para comprar e me ligasse, eu comprava de uma outra pessoa para revender. E se alguém tinha alguma coisa para vender, eu comprava para revender mais caro com uma pessoa. Ele tinha atitude, ele queria resolver, ele queria ganhar dinheiro, mas ele embarcava no negócio, mas aquilo não dava certo. Um dia ele estava com dinheiro, ele emprestava dinheiro, e a quem ele emprestava não pagava ele. Então a vida do Rodrigo sempre foi assim, uma vida amarrada. Andava de BMW, ele dizia que ele era o cara, ele era o tal.
dizia que queria mudar dali, morar num lugar que ele pudesse fazer uma milícia, que ele ia ser chefe de milícia. E ele dizia que ele era o cara, né? Qualquer policial para ele não era nada, ele era o cara, né? Então nessa época ele começou a se envolver com várias mulheres, eram várias amantes. Eu entrava no carro, eu via peças de roupa, eu via brincos e eu perguntava de quem é isso, o que é isso? E ele falava que era minha, era tudo meu. Eu tava louca, eu tinha isso, eu tinha deixado cair, isso era das meninas, prendedor, isso era tudo das crianças. Eu era louca na situação. E eu sabia que não era, mas eu tentava achar que realmente eu podia ter perdido. E dentro dessa ostentação, eu comecei ainda a me envolver com mulheres. Então eu fazia festas de prostituição a cada 15 dias, eu que montava essas festas. E eu tinha amantes, eu tinha namorados, isso tudo refletia na minha vida em casa. Além de eu viver uma vida de miséria, eu ainda não tinha um casamento abençoado. Às vezes eu estava esperando ele chegar, vivia, e perguntava onde ele falava que estava resolvendo um problema. Às vezes eu fazia uma pizza e falava assim, sexta-feira, puxa, vem comer uma pizza aqui que eu chamei tua mãe para subir, já vou botar no forno, você tá chegando? Aí ele, hoje é sexta-feira, você não falou que hoje é dia de namorar? Eu tô namorando, tô com a minha namorada, e eu só ouvia gargalhadas, sabe? E ele falava que estava com a namorada. Eu sempre fazia as pessoas engolir aquilo que eu queria, eu era dessa maneira. Então, quando eu estava em casa, eu fazia ela engolir o que eu queria. Quando eu estava na rua, se eu estivesse fazendo com alguém, essa pessoa a mesma coisa. Ela sabia que ela tinha que engolir porque eu estava obrigando ela a engolir daquela maneira. Entendeu? Então, essa vida que eu tinha, eu mesmo já não me aguentava mais. Eu vivia na rua, mas era uma vida cansativa. Então eu andava, se eu tivesse com uma arma só, eu me sentia desarmado. Eu sempre andava com 2 armas. Eu vivia no meio, eu me achava justiceiro. Eu achava que as pessoas tinham que me respeitar pelo medo que eu causava nelas e não pelo meu caráter. Então, eu gostava de ostentar. Eu tinha cordões de ouro, pulseiras, e às vezes a pessoa sabia que eu era. Eu atendia o telefone, a pessoa me ligava, e se eu não tivesse no meu memória, eu falava, já atendia, quem é? E a pessoa me falava e perguntava quem eu era, eu falava, é o Questão que está falando. Então, meu nome não era Rodrigo, meu nome era Questão. Eu usava a conta do meu irmão, o cartão, porque eu não queria ter nenhum vínculo, eu não tinha endereço. As pessoas onde eu morava, elas sabiam que eu não era boa coisa, mas não sabiam o que eu fazia. Todas as roupas ele usava na mala do carro. Ele não tinha roupa nenhuma em casa, ele não queria que eu lavasse, ele não queria que fizesse nada pra ele. As roupas dele, sapato, tudo era na mala do carro. Ele só voltava pra casa pra ver as meninas, que nem em casa ele dormia. Em todos os momentos das minhas noites, dos finais de semana, eram horríveis. Eu falava, não dá pra mim, não dá. E eu comecei a ir na igreja e pedir assim pra Deus, meu Deus, me faz ser feliz. Teve um momento que eu falei assim, eu não amo mais o meu marido. Ele já sabia que eu era de Deus, ele falou assim, me leva na tua igreja. Eu já falei pra minha esposa assim, poxa, eu quero servir esse Deus que tu serve, porque essa vida do mal que eu servi, eu já não quero ela mais. No meu primeiro dia, eu fui num domingo, na Catedral de Magé. Chegou lá, o pastor falou tudo que era a minha vida. E ele falando, eu falei, pô, eu já sei que minha esposa veio aqui com a minha mãe, falou pra ele da minha vida, e por isso que ele tá falando. E quando eu tive de frente com ele, com esse pastor, eu não consegui olhar ele nos olhos, eu só consegui olhar ele, assim, a ponta do nariz dele. E ele falando comigo, eu só chorava. E ali eu sei que Deus agiu verdadeiramente na minha vida. Eu fazia nação há muito tempo e falei para ele que nesse momento ele deveria fazer a nação. Eu já entrei na nação. E a minha esposa sempre falava, pô, do jeito que tu é, no dia que tu pisar na nação, tu vai arrebentar. Deus me deu uma casa com uma piscina enorme, com um jardim maravilhoso, uma casa imensa que a gente, quando entrou aqui, ficou... Até na primeira noite pra gente dormir, a gente ficou assim, olhando pro teto, assustado, né? Dava eco. A nossa mudança, quando a gente veio pra cá, toda dava na sala. Ela tem 3 quartos, sendo que a suíte e sala de jantar, nós temos 2 salas de jantar, uma externa, uma interna. Tem a sala de TV, as crianças têm um quarto de estudo, temos carros novos. Hoje nós temos 2 transportadoras. Os caminhões que ele tinha, que eram velhos, quebravam, ele trocou os caminhões, ele agora trabalha com caminhão novo, caminhão zero,
Então ele tem uma frota, tem 2 empresas. Então as coisas começaram a fluir. Eu falo isso sempre às pessoas, no meu primeiro mês, né, na igreja, no meu primeiro ano, não consigo falar não. Jesus, eu não consigo falar. Ele me deu uma cura, ele curou minhas filhas, ele abençoou o meu trabalho, que era muito pequeno. Conforme a minha vida foi andando, ele foi me abençoando, ele foi me tornando melhor, ele foi saciando os desejos mais íntimos do meu coração. O meu encontro com Deus foi a base de eu ter construído o que eu construí. Esse pedacinho do céu foi fruto do encontro que eu tive com Deus. O principal que nós temos, que se Deus pedisse tudo a gente, a transportadora, a casa, os carros, os caminhões, assim, não é da boca para fora, mas a gente daria tudo de volta a Deus, porque a gente sabe que nada é nosso. Mas o que Ele nos deu, o Espírito Santo, a família, a prosperidade. Porque prosperidade, eu acho que é a nossa união hoje, a paz que nós temos dentro de casa, nossas filhas são da fé igual a gente. A minha família é maravilhosa. Hoje, eu usufruo do melhor dessa terra.